Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor do seu componente curricular Sociologia, e a partir deste momento você começa a acompanhar a videoaula que está começando. Esta videoaula, ela está orientada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. Caneta e papel na mão e anote o tema da nossa videoaula. Revolução Francesa, transformações culturais, esse é o nosso tema. E antes de começar a acrescentar as informações referentes à Revolução Francesa, vamos visualizar agora um esqueminha que aparece em tela e vocês têm aí duas palavras e essas duas palavras elas se referem a dois modos de produção, o feudalismo e o capitalismo. Existe uma seta, direcionando do feudalismo para o capitalismo e uma palavra-chave que é a palavra transição. Ou seja, nós sabemos que o advento da nossa atual sociedade capitalista se deu, digamos assim, através de vários marcos históricos. A nossa videoaula, conforme eu citei agora há pouco a todos vocês, está centrada justamente na questão da Revolução Francesa. Mas, além da Revolução Francesa, toda essa conjuntura social, toda a conjuntura histórica que contribuiu para a gênese e para o estabelecimento, ou por que não dizer, a legitimação do modo de produção capitalista, não se deu somente pela Revolução Francesa. Precisamos também considerar que a Revolução Industrial, que foi uma revolução econômica, além do Iluminismo, que foi um momento, uma grande mudança intelectual no que diz respeito à história da humanidade, contribuíram com esse processo. E quer queira, quer não, através desses processos, tanto do Iluminismo como também da Revolução Industrial, a exemplo da Revolução Francesa, que nós vamos estar discutindo, eu estarei, aliás, apresentando aqui a todos vocês através dessa videoaula, nós tivemos a burguesia historicamente como uma classe revolucionária, como uma classe que agiu historicamente no sentido de consolidar o capitalismo. E hoje, a burguesia, uma vez estabelecido o modo de produção capitalista, é a classe social dominante, a classe que vigora, a classe que determina principalmente as condições econômicas e, consequentemente, as condições políticas existentes na sociedade. Vamos visualizar mais algumas informações. A Revolução Francesa, ela não foi uma revolução a exemplo de outras revoluções que se desenvolveu, digamos assim, do dia para a noite. A Revolução Francesa, ela teve uma duração aproximada de uma década, ou seja, 10 anos. Vocês podem visualizar em tela 3 informações que acabam correspondendo a 3 etapas da Revolução Francesa. Então, nós tivemos num primeiro momento, como primeira etapa, acompanhem com bastante atenção a leitura, a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, no período de 1789 a 1792. Uma segunda etapa da Revolução Francesa foi intitulada Convenção, que foi de 1792 a 1795. E a terceira e última etapa, Diretório, de 1795 a 1799. Então, a Revolução Francesa, conforme eu citei, deu-se num período de uma década. E qual foi o principal objetivo da Revolução Francesa? Então, nós temos que entender o seguinte. Quando nós tivemos a diluição da estrutura do modo de produção feudal, o feudalismo possuía a sua economia e podemos afirmar que também possuía a sua organização política. Só que a organização política do feudalismo não estava numa centralização do poder. Ou por que não dizer, não estava na instituição de um poder e de uma autoridade que fosse comum a todos. Nós sabemos que a organização do feudalismo estava estruturada em feudos
e para cada feudo você tinha a referência de um senhor feudal. Pronto. O senhor feudal, ele era governante de todo aquele limite territorial que estava submetido a ele. Então, ao invés de uma concentração do poder, uma concentração da autoridade, na sociedade feudal nós tínhamos uma descentralização, ou por que não dizer, uma fragmentação do poder, uma fragmentação da autoridade. Podemos até afirmar que cada feudo acabava constituindo ou sendo caracterizado como um governo específico. Nesse sentido, essas transformações que eu mencionei, essas revoluções citadas logo no início da explicação, elas começaram a se desenvolver. Então, num primeiro momento, nós tivemos a formação do Estado moderno. E o Estado moderno, ou seja, a instituição de um poder único, soberano e capaz de governar todos os membros de uma sociedade, se deu inicialmente na forma de governo monarquia, onde nós vamos visualizar o poder exercido justamente pela figura do rei. Quando vocês pesquisam, e eu até sugiro que vocês façam uma pesquisa a respeito das monarquias absolutas, vocês vão poder observar que uma das características do absolutismo, nomenclatura também utilizada para poder fazer referência a essa conjuntura histórica, faz referência justamente a quê? Ao poder inquestionável do rei. Ou seja, o Estado, ele se apresenta numa configuração plena, em uma configuração absoluta. É claro que esse absolutismo, ele foi necessário, ele foi relevante para um determinado momento histórico. Mas chegou o momento em que a burguesia era a classe endinheirada, que foi explorada justamente por essa estrutura da monarquia, especificamente pela nobreza, com a cobrança de elevados tributos, e era uma classe endinheirada, mas que não possuía nenhuma influência política, não possuía nenhum status social, não possuía nenhum grande poder de influência na sociedade. Então, nesse sentido, a burguesia, ela age historicamente no sentido de derrubar o poder monárquico, o poder do rei, e a partir daí nós temos a instituição dos Estados democráticos de direito que perduram até os nossos dias atuais. As pessoas, a partir do momento que ocorreu essa transformação, elas passam a ser observadas como cidadãs, com liberdade econômica para acumular, para gerar riqueza, da mesma forma com a liberdade política necessária para poder se manifestar, para poder exercer a sua cidadania e, inclusive, também para poder questionar governos. Vamos visualizar em tela algumas informações a respeito dos impactos da Revolução Francesa. Fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, como eu citei agora há pouco a todos vocês, nós tivemos justamente essa separação. Uma outra característica de suma relevância, resultado desse processo revolucionário, do marco histórico que foi a Revolução Francesa, a separação entre os poderes. Isso quer dizer o seguinte: nenhum governante que existe na atualidade ou que passou a existir após os efeitos da Revolução Francesa tem plenos poderes. Quando eu trato da separação dos poderes, eu estou tratando justamente do executivo, do legislativo e do judiciário. São poderes que se autofiscalizam. É a autorregulação na estrutura do Estado, justamente para poder evitar governos abusivos. Vamos observar um último impacto da Revolução Francesa? Imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei.
Isso implica dizer, isso implica entender justamente o quê? Ter direitos em tempos passados era justamente ter privilégios. A partir do momento que ocorreu a Revolução Francesa, esses direitos eles passam a ser universalizados. Universalizados em que sentido? Eles passam a ser estendidos a todos os membros, ou por que não dizer, a todos os cidadãos. Não só direitos. Não podemos dissociar direitos de deveres. Então, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e também os mesmos deveres. É a questão da isonomia jurídica, tecnicamente falando. Com base nas minhas explicações, agora nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Observe em tela um enunciado bastante fundamental, bem simples, aliás, e 4 possibilidades de resposta. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do, letra A, romantismo, B, iluminismo, C, socialismo, letra D, anarquismo. Ou seja, a Revolução Francesa, ela foi influenciada por qual ideologia? Repetindo, romantismo, iluminismo, socialismo ou anarquismo? Vamos visualizar a alternativa correta? Expressa na letra B, iluminismo. Como eu expliquei a vocês logo no início da nossa videoaula, alguns marcos históricos. Não foi só a Revolução Francesa que acabou contribuindo com o advento do capitalismo. Marcos históricos específicos também ocorreram. Revolução Industrial, repito, uma revolução econômica, Revolução Francesa, uma revolução política, e o Iluminismo, uma revolução intelectual, no sentido de valorização da intelectualidade humana como produtora do conhecimento. Então, os ideais, digamos assim, iluministas naquele tempo, movimento também esse conhecido como a época das luzes, apregoavam justamente a necessidade da libertação do homem em relação aos dogmas religiosos. E é claro que essa visão, ela acabou, digamos assim, contribuindo justamente com todos os movimentos históricos que ocorreram naquela época, e a Revolução Francesa não foi diferente. Foi motivada e influenciada justamente pelos ideais iluministas. Prezados alunos, eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula. Não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a próxima videoaula de Sociologia.